E aí, pessoal? Bora decifrar hoje uma coisa que está literalmente em todo lugar ao nosso redor: o espaço geográfico. Pois é, a geografia vai muito além dos mapas. Ela está nas ruas, nos bairros e nos países que formam o nosso mundo. Então, vamos mergulhar nisso. Olha, a gente usa essas palavras o tempo todo, né? Muitas vezes como se fossem a mesma coisa. Mas, para a geografia, cada uma delas tem um significado bem específico e super importante. Entender essa diferença pode mudar o jeito como a gente enxerga tudo. Então vamos desvendar esse mistério juntos? Vamos começar pelo conceito mais óbvio, aquele que a gente percebe primeiro, a paisagem. Pensa nela como se fosse a porta de entrada para entender a geografia, porque é aquilo que salta aos nossos olhos, a primeira impressão que a gente tem de um espaço. É isso mesmo. De um jeito bem simples, paisagem é tudo que a nossa visão consegue pegar, o que os nossos sentidos percebem. Sabe quando a gente olha pela janela? Os prédios, as árvores, os carros passando, os sons, tudo isso junto forma paisagem. E olha que legal, a gente pode dividir as paisagens em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem a paisagem natural, que foi moldada pela própria natureza, tipo uma floresta ou um deserto. E do outro lado, a paisagem cultural, que também chamamos de humanizada, que é aquela que o ser humano transformou, como as cidades, as estradas e as plantações. E o mais interessante é que as paisagens não ficam paradas no tempo, não. Elas estão sempre mudando, seja pela força da natureza, como um vulcão criando uma montanha nova, ou pela nossa ação, construindo uma ponte para ligar dois lugares. É uma transformação que nunca para. Beleza, paisagem já foi. Agora vamos para uma dupla que pode confundir um pouco: lugar e território. Para entender a diferença, a dica está aí na tela. Um tem a ver com sentimento e o outro com poder. Lugar, gente, é um espaço com significado. Não é um espaço qualquer, é onde a nossa vida acontece. Pensa na sua casa, na sua escola, naquele parque onde você encontra a galera. São espaços cheios de memórias, de sentimentos. É isso que a gente chama de lugar. Agora, o território é outra história. Aqui, a palavra-chave é controle, é poder. Um território tem fronteiras, tem limites bem definidos, como a fronteira entre o Brasil e a Argentina, ou os limites de um estado. Alguém ou algum grupo exerce poder sobre aquele espaço. E para não ter mais dúvida, essa tabela resume tudo direitinho. Lugar tem a ver com pertencimento, é uma coisa pessoal, tipo a sua casa. Já o território tem a ver com poder, é mais político, como o país onde a gente vive. E o mais legal é que o mesmo espaço pode ser um lugar para uma pessoa e, ao mesmo tempo, parte de um território para outra. Certo, já entendemos paisagem, lugar e território. Mas como será que a geografia faz para estudar áreas gigantescas que têm características parecidas? É aí que entra o nosso último conceito de hoje, a região. Vamos ver como ela ajuda a gente a organizar o mundo. A região é tipo uma ferramenta super útil da geografia. Basicamente, a gente recorta uma área do mapa que tem características parecidas. O critério para fazer esse recorte pode ser o clima, como na região amazônica, a economia, como numa área industrial, ou até a cultura das pessoas que vivem ali. Regionalizar é isso, agrupar para entender melhor. Ufa, vimos bastante coisa importante até aqui, né? Para ter certeza que está tudo fresquinho na memória, vamos fazer uma revisão super rápida e logo depois testar os conhecimentos com o desafio. Então, resumindo a ópera, paisagem é o que a gente vê. Lugar é onde a gente se sente em casa, onde a gente vive. Território é onde existe poder e fronteiras. E região é um agrupamento de áreas com coisas em comum. Fácil, né? Guardem bem esses conceitos. E agora chegou a hora do nosso quiz. Vou fazer a pergunta, vai ter um tempinho para pensar e aí a gente confere a resposta. Preparados? Então vamos lá. Primeira pergunta, hein? Uma cidade cheia de prédios e com uma ponte bem grande. Que tipo de paisagem é essa? Um tempinho para pensar? Isso aí, se tem construções feitas por nós, seres humanos, que mudaram o ambiente, então é uma paisagem cultural ou humanizada. A cidade e a ponte são as pistas que não deixam a gente errar. Pergunta número 2. Aquele espaço especial cheio das nossas memórias, onde a gente se sente em casa. Como a geografia chama isso? A resposta certa é lugar. A palavra-chave aqui é sentimento de pertencimento. É o espaço da nossa vida, da nossa história. Vamos para a próxima? Agora o foco é em controle, em limites, em fronteiras. Qual desses conceitos se encaixa perfeitamente aqui? Perfeito. A resposta é território. Lembrem-se, sempre que a gente falar de poder, de controle, de um espaço com limites bem marcados como as fronteiras de um país, a gente está falando de território. E a última do quiz. Pensa só na Amazônia.
É uma área gigante que tem um clima e uma vegetação bem parecidos em toda a sua extensão. Por causa disso, ela é um ótimo exemplo de... Exatamente. Uma região. Aquela área toda é agrupada como uma região porque tem essas características naturais em comum, o que ajuda muito na hora de estudar e entender aquele espaço. Mandaram muito bem no quiz. E para a gente fechar com chave de ouro, fica um desafio para vocês responderem aí nos comentários. Qual é o lugar favorito de vocês na cidade? E o mais importante, por que ele é tão especial? E chegamos ao fim. Eu espero que essa explicação tenha ajudado a deixar esses conceitos da geografia bem mais claros. Se o conteúdo foi útil, já sabe, né? Deixa o seu like, segue o canal Kizards e ativa o sininho para não perder nada. E se ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. A gente se vê na próxima.